Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite o programa Entre Irmãos, que tenhamos aí ótimas reflexões que irão nos acompanhar ao longo da nossa semana. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu vou ler uma pequena mensagem de Lorival Lopes, do livro Ânimo, para iniciarmos as reflexões da noite de hoje. Dias de luz. Abençoa os teus dias, para que os teus dias te abençoem. Faze de teu caminho uma senda de luz, para que essa luz te resguarde e não te abandone à dor, à corrupção, ao negativismo. Desde há muito, sublimes condições de vitória e vida plena estão em teu interior. Usa desses recursos com sabedoria e tudo te será facilitado. Tem fé e esperança, e os novos tempos serão melhores. Aproveita o melhor de ti, o que mais sabes fazer, e põe-te a agir, que as respostas de Deus virão. O melhor já está preparado para ti, bastando que o mereças. Uma mensagem bem interessante, positiva, que vem nos convidar a deixarmos a negatividade, o desânimo de lado. Todos nós temos desafios, temos dificuldades dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, mas nós temos todo um potencial de estarmos buscando, dentro das nossas limitações, melhorar, evoluir, progredir, estudar mais, trabalhar mais, fazer algo diferente, talvez tentar livrar de algum vício. Então, nós sempre temos a possibilidade de estarmos melhorando a nossa vida, ainda que muitas vezes a melhora da vida não é tanto exterior, é muito mais a nossa percepção, nossa maneira de ser, né, as críticas, os papos, as conversas que possuímos, é justamente tornarmos a nossa vida mais leve, termos uma visão mais positiva, né, do futuro, das possibilidades, ver aquilo que está dando certo, termos gratidão também por aquilo que já conseguimos, por aquilo que conquistamos, são formas de estarmos colocando luz na nossa existência e no nosso dia a dia. E assim eu vou convidando a todos a sentirem a vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo a presença de nosso anjo da guarda, nosso mentor amigo, que já nos envolve muita paz, muito amor e muita luz, e vamos rogando a Ele que nos eleve o pensamento até Maria de Nazaré, nossa mãe amada espiritual, que já nos envolve Samantas do Celeste, nos dando muita paz e tranquilidade. Ela que passou por várias dificuldades, que viu seu filho sendo morto, crucificado, e ainda assim, sempre foi um exemplo de abnegação, de paciência, de serenidade ao lidar com a vida,
com as dificuldades que a existência lhe apresentava, e sempre com uma palavra amiga, amorosa e gentil a todos que a procuravam, que possamos nos espelhar nela para termos um coração mais fraterno, mais tranquilo, mais sereno diante das adversidades que a vida nos apresentar. Assim, vamos rogando a ela que nos eleve o pensamento até o seu Filho amado e Mestre Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que é exemplo de sabedoria, de prudência, de mansuetude, que possamos aprender com ele a viver a nossa vida com equilíbrio, com paz, com tranquilidade, sempre oferecendo o nosso melhor às pessoas que nos procuram. Assim, vamos rogando ao Mestre que nos eleve, que nos indique o farol de luz a ser seguido e que nos guie durante a nossa jornada. E que nesse momento eleve o nosso pensamento e nos represente diante do Pai, da causa primária de todas as coisas, a quem nós somente agradecemos e louvamos por tudo que temos, por tudo que somos, pelas possibilidades que a vida nos oferece a cada amanhecer, a cada anoitecer, a cada dia que se passa. Assim nós agradecemos e louvamos com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas na medida que amadurecemos e aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim, vamos pedindo licença para iniciarmos as reflexões da noite de hoje. Sejamos amparados, que possamos iniciar essa noite com muita tranquilidade, com uma mensagem que nos auxilie ao longo da semana, ao longo da nossa jornada. Que seja sempre feita a vontade do Pai, não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre construindo um lar. E aí, para nos auxiliar nas reflexões, nós separamos um texto do site Momento Espírita, momentoespírita.com.br, lá da Federação Espírita do Paraná. O nome do texto é Lar, um lugar para voltar. Você já se deu conta da importância do seu lar? Não nos referimos ao valor financeiro da sua casa, mas da importância do aconchego do lar. Na correria do dia a dia, muitos de nós não pensamos no que significa ter um lar para voltar, ao final de um dia de trabalhos intensos e cansativos. No entanto, o lar é a base segura de todos aqueles que possuem esse grande tesouro. Temos acompanhado as histórias de pessoas que obtiveram grande sucesso nas artes, na música, nos esportes, e todos eles apontam a união familiar como o ponto de apoio seguro. Existem pessoas que lutaram com dificuldades, passaram por necessidades de toda a ordem, mas lograram êxito graças ao carinho e à dignidade dos pais, que ofereceram suporte para vencer os obstáculos. Por essa razão, o lar é um elemento indispensável como base para uma carreira de sucesso. Não importa o tamanho da construção, nem o material de que é feito, mas importa que seja um verdadeiro ninho de amor, afeto e amizade. Pode ser uma mansão ou uma tapera, um bangalô ou um barraco simples. Pode faltar o pão, mas não deve faltar o abraço de ternura de uma mãe dedicada. Pode faltar uma cama confortável, mas não devem faltar os braços fortes de um pai que ampara e orienta. Pode faltar o luxo, mas não deve faltar o toque delicado de uma mãe caprichosa. Pode faltar muita coisa, mas não pode faltar o diálogo amigo que estreita os laços e se faz ponte de entendimento em todas as situações. A casa pode ser frágil e não pode oferecer resistência contra a chuva, contra o frio, mas o lar deve ser bastante resistente para suportar as investidas das drogas e de todos os vícios. A construção pode balançar com os açoites dos ventos impiedosos, mas o lar deve se manter firme, mesmo diante das investidas mais ásperas da indignidade e da desonra. Se você nunca havia pensado nisso, pense agora. E à noitinha,
Enquanto o sol se despede do dia e o manto escuro da noite se estende sobre a cidade, e você, vencido pelo cansaço, avista seu lar de portas abertas e um familiar de braços abertos para dizer: Olá, como foi seu dia? Perceberá como é importante para poder voltar para casa. Com chuva ou sol, lá está o nosso lar a nos acolher e nos dar abrigo. Por essa razão, valorizemos esse refúgio seguro no qual passamos a maior parte de nossas vidas, valorizando também aqueles que compartilham conosco desse pequeno oásis e fazendo com que ele possa ser um verdadeiro porto seguro. E nunca nos esqueçamos de que o lar, mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes do aprimoramento das arestas dos que o constituem, é oficina purificadora, onde se devem trabalhar as bases seguras da humanidade de todos os tempos. Redação do Momento Espírita, disponível no CD Momento Espírita, versículo 4, editora FEP, em 29/3/2010. Que texto bonito, né, Hugo? Com ele a gente começa as nossas considerações acerca do tema de hoje, pensando nisso. Como construímos um lar? Acho que é importante a gente manter aí na nossa mente esse alerta principal do texto que fala da diferença da casa, que com certeza todos nós temos ao nascer um ambiente doméstico, para a construção de um lar, que é algo que vai muito além. Então, às vezes, durante a vida, a gente pode ter diversas moradias físicas. Hoje eu moro numa casa, amanhã num apartamento, ou em outro bairro, ou em outra cidade, até em outro país. Mas como que eu construo um lar, que é algo muito acima dessas paredes materiais da nossa casa? Eu convido você, Hugo, então, a iniciar as reflexões, por gentileza. Construindo um lar é um dos maiores desafios, e diria que é uma das questões que mais impactam todos os aspectos da vida humana, porque nós, né, podemos mudar de país, nós podemos mudar de bairro, como a Amanda comentou, né, nas diferentes fases da nossa vida, às vezes, né, convivemos com os pais, depois ali, né, ou sozinhos, ou com a esposa, o esposo, né, com os filhos, mas né, dentro dos fatores, e a própria ciência mostra isso, né, nós temos toda uma carga hereditária, mas além dos fatores hereditários, nós temos todo um fator ambiental, né, todos os fatores de quais são, né, as pessoas que nós convivemos, quais são os valores, como a família é estruturada. E isso vai falar muito sobre como, né, quem seremos no futuro, quais traumas, quais desafios, quais oportunidades teremos, né, potenciais, porque a família né, e o lar representa esse potencial, né, como um adubo que, bem aplicado na planta, vai fortalecê-la para o crescimento, ou faltando esses nutrientes, né, vai ficar uma planta ali sem poder florescer todo o seu potencial. E aí é interessante porque, né, nós verificamos, né, ao longo da nossa sociedade, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, um dos grandes desafios que está, né, não só ter um lar, né, ter, né, muitas vezes as pessoas se preocupam em ter a moradia, mas além da moradia em si, que já é um grande desafio nesse mundo material, mas também como transformar essa moradia, né, em um lar, em um lugar onde as pessoas tenham paz, né, tenham alegria, tranquilidade, leveza, porque, como a Amanda bem disse ali, lendo a mensagem, quando você, né, está extenuado de todo mundo, do caos, né, das situações difíceis, aí onde você vai buscar o refúgio? É sempre na sua casa, mas nem sempre a sua casa é esse refúgio, ou seja, muitas vezes tem pessoas que, né, preferem ficar fora de casa, porque quando chegam em casa, né, tem uma série de conflitos, de brigas, de situações difíceis que vão ter que lidar. E aí nós verificamos, eu estava conversando com, né, a minha noiva essa semana sobre isso, né, durante a pandemia,
né? Quantos casais não se separaram, quantas famílias não se desfizeram, justamente porque, né, aquilo que era esporádico ali, o convívio, porque iam trabalhar e se viam à noite, né, ficou 24 horas. E aí, né, que se revelou que poderia ter ali, né, alguma atração, algum desejo, algum laço ali, mas que esse laço não era forte o suficiente, né, ou que muitas vezes não existia, né, esses elementos que nós vamos comentar hoje também para a construção de um lar. Né? Então, as pessoas dividiam a casa, mas não existia, né, uma cumplicidade, uma amizade, um apoio, né, um equilíbrio naquele ambiente para que as pessoas se sentissem confortáveis em ficarem 24 horas ali. E dessa forma, acabaram se separando. Então, nós verificamos, né, que muito das tragédias, muito das dificuldades, da violência, das situações que acontecem hoje na sociedade, não é apenas, as dificuldades econômicas, dificuldades sociais que existem, mas elas são muito potencializadas pelos valores que existem ou não existem dentro do lar, dentro da casa. Porque uma casa, né, onde os familiares, o pai não respeita os filhos não respeitam os pais, né, onde há traições, planos, desequilíbrios, xingamentos, né, confusões, ali não é um lar, é uma casa. E muitas vezes, através desses, né, se as pessoas que muitas vezes são ali as pessoas mais íntimas, né, que mais te conhecem desde a nascença, ou que, né, você né, já cresceu ali com aquele convívio. Se você não consegue viver em paz com essas pessoas, com quem você vai viver bem? Né? Onde você vai viver bem? Então, nós verificamos que o lar, ele é uma estrutura importantíssima para a formação não só do cidadão, do espírito em evolução, né, que impacta toda a vida futura. Porque se uma pessoa está num lar desequilibrado, há exceções, mas realmente são exceções. Ela vai conseguir criar um lar mais equilibrado. Muitas vezes ela acaba repetindo aqueles padrões, até inconscientemente, e criando outro lar desequilibrado. Então, nós verificamos que há um fator, né, multiplicativo aí, negativo, porque, né, o lar, ele é essa morada onde nós somos, né? Nós tiramos as máscaras, nós relaxamos, nós mostramos verdadeiramente quem somos. Então, se o nosso lar não representar esse lugar onde há paz, onde há um equilíbrio de energias, onde há uma sintonia de pensamentos, né, onde nós podemos compartilhar nossas ideias, aprendermos um com o outro, né, termos ali um convívio pacífico, onde nós vamos conseguir esse convívio? Nós não vamos conseguir em outro lugar do mundo, porque as pessoas não nos conhecem, possuem, né, toda uma diversidade de pensamentos, né, não tem nenhum laço, muitas vezes nenhuma afinidade conosco, mas o lar que deveria ser esse salvaguarda, né, a casa ali, o ambiente domiciliar, ele não representa isso. E por que não representa isso? Porque para se transformar uma casa num lar, é necessário o quê? É necessário todo esse respeito, esse equilíbrio, né? Essa organização, né? Essa compreensão das limitações do outro, o apoio mútuo, né? Então vai ter dia que um vai estar mais cansado, o outro vai fazer as tarefas, né? Um outro faz no outro dia, né? A divisão das tarefas, porque é obrigação de todos, né? Não é só da mulher ou só do homem, nem dos filhos, é de todos. Uma certa organização também da rotina do lar, né, de momentos de lazer também, né, porque a gente trabalha, tem as obrigações, né, como tem que pagar os boletos, né, como o pessoal costuma dizer, mas a vida não é só pagar boleto, tem que ter um momento de lazer, tem que ter uma viagem, um momento de equilíbrio, ou que não seja possível viajar, ir num lugar, num parque, num lugar público, um contato com a natureza, ouvir algo edificante também, porque muitas vezes dentro do nosso lar nós estamos trazendo, né, bebidas, cigarros, vícios, né, estamos trazendo também os vícios psicológicos, o rádio,
né, ou a TV na violência 24 horas por dia, só mostrando desgraça, ou as músicas que são de baixa frequência, músicas que, né, falam de vários assuntos que não agregam para a nossa existência, que não fazem um equilíbrio, muito pelo contrário, acabam causando desequilíbrios. Então, a soma de todos esses elementos vai destruindo o que poderia ser um lar. Então, vai afastando as pessoas. Muitas vezes as pessoas só ficam ali porque elas são obrigadas por um fator financeiro, né? E quando não é o fator financeiro, é muitas vezes porque são unidas nos vícios, não nas qualidades, não nas virtudes. E quando um lar ele é construído em cima de vícios, né? Se eu bebo e eu tenho um filho, né? Que moral vou ter para pedir para esse filho não beber? E muitas vezes, né? Mesmo, né? Eu estou bebendo, estou com vários problemas, meu filho vai acabar vendo aquilo, vai copiar e eu não vou poder fazer nada. E ainda que eu muitas vezes tenha uma série de complicações pela psicologia, por uma série de fatores, aquele filho não vai estar nem aí, né? Então nós verificamos muitos lares assim, lares desestruturados por falta dessa base moral, desse equilíbrio de entender essa importância da construção desse lar, desse ambiente pacífico, desse ambiente acolhedor, desse ambiente também disciplinado. Nós precisamos de disciplina, nós sem disciplina não produzimos nada, né? Nossa mente ela viaja muitas vezes, né? E não são pensamentos bons, pensamentos nobres. Então, nós precisamos sim de uma dose de disciplina, e é justamente no lar que nós construímos esse elemento, né? Tendo ali certas responsabilidades, ainda que seja, por exemplo, só estudar, né? Ou fazer uma coisinha ali pontual para um filho, uma filha, mas todos esses elementos, eles ajudam na construção desse lar, de entender que nós precisamos, né, ter respeito ao espaço do outro, ter o nosso espaço, ter atividades coletivas, ter atividades individuais, né, ter propósito também. Muitas vezes, né, as pessoas, né, lares muitas vezes são construídos sem propósito, sem objetivo, né? Então, por que estamos, né, construindo um lar? Né? É só para morar junto, né? É só pela questão sexual? Ou existem valores compartilhados, existe um propósito de vida, né? Então, isso também é importante saber, pensar sobre isso, porque um lar que é só baseado, por exemplo, porque os dois, né, têm beleza física, se acham bonito, há uma atração, esse lar não se sustenta. Ele não se sustenta a longo prazo, porque não só, né, virão as crises, as dificuldades, né, como diz talvez aquela chama da paixão vai diminuir, né, mas não apenas isso, mas porque, né, fisicamente também nós vamos perder essa beleza, né? Nós vamos envelhecendo, vão vir as dores, os problemas, e aí vão haver elementos mais profundos que vão sustentar a cooperação, o equilíbrio, a paz entre aqueles espíritos ou não. É algo trivial ali, né? Um fogo de palha, como o pessoal fala, que quando passar uma certa idade, um certo momento, isso vai desvanecer. Então, né, nós verificamos que todos esses elementos, né, a falta deles justamente causa isso, né? A dificuldade de construir um lar, construir um ambiente acolhedor, né? Construir uma vida tranquila. E aí nós não entramos ainda também na própria questão, né, das dificuldades que nós encontramos de violência na rua, de drogas, de vizinhos, de barulho, de um monte de outras situações que, se nós não tivermos esse equilíbrio dentro do lar, vem trazendo mais doses de desafios também. E aí nós verificamos o quanto é importante, né, tanto para os pais quanto para os filhos, né, olharem o lar, não apenas, né, como, né, a minha casa, ou, por exemplo, a obrigação dos meus pais me sustentarem, né, ou dos pais, não, só tenho a obrigação de sustentar aqui, não. O sustento de um filho não é apenas material, também é espiritual, né? Ele também estará olhando quais são seus valores, suas virtudes, seus defeitos, quais são os desafios, e ele é passível de orientação, né? E nós também somos passíveis,
mesmo, né, adultos, nós também estamos aprendendo, ou podemos aprender, se nós tivermos a abertura. Então, uma situação também que nós verificamos em muitos lares é justamente essa rigidez. Ah, não, é desse jeito, né? Ou eu não aceito uma visão diferente, ou eu não quero mudar, eu vivo desse jeito, vou viver para sempre desse jeito, não vou mudar nada, não vou melhorar nada. Então, tudo é possível de melhora na nossa vida. Então, nós temos que ter essa abertura, mas tudo isso entra o quê? Com esses valores, com essa mentalidade. Sem essa mentalidade, possivelmente, ainda que se tenha a melhor das intenções, esse lar ele vai acabar se transformando apenas uma casa, porque os problemas, os desafios virão, né? As pressões sociais, as pressões culturais da sociedade virão, e sem essa base moral, né, esses valores compartilhados ali dentro daquela, né, dessa casa, não vai se manter a unidade. E aí vão vir as crises, as dificuldades naturais, e vai se desgastando essa estrutura, que deveria ser o quê? A nossa fortaleza, o nosso castelo, né? Onde nós nos sentimos em paz, em equilíbrio para vivermos. Esse é o objetivo da construção do lar. É no lar onde o espírito vai criar os seus valores, né? O seu, não só a sua personalidade, mas quais são as suas bases para depois, né, ou construir o seu lar em outro lugar, para viver sua vida, também para influenciar a sociedade. Então, quando encontramos, e é o que mais encontramos hoje, né, nos vários lugares do mundo, lares doentes, lares quebrados por uma série de fatores, né, pela violência, né, por uma série de circunstâncias. Tudo isso projeta nos espíritos, na nova geração, né? E aí vai cada vez mais se complicando, porque não tem referencial, porque não sabem como construir um lar, não tem exemplo do que é viver num lar equilibrado, e tudo isso vai gerando, né, esses desafios que nós encontramos hoje na sociedade. É justamente o reflexo, né, da falta desse lar. E aí, pelo lado contrário também, quando nós construímos esse ambiente acolhedor, esse ambiente pacífico, em paz, isso nos ajuda não só materialmente, mas principalmente espiritualmente, porque vamos ter um lugar onde nós confiamos nas pessoas, onde nós encontramos apoio, onde nós encontramos ânimo e força para seguir em frente, para lidar com os desafios, né? E mesmo que, né, cada um aí depois siga a sua vida, que é natural, né, construa o seu lar, mas aquele lar inicial vai fazer parte do referencial, né, vão ter boas memórias, vão ter bons laços, tudo isso faz parte, né, e esse é um dos objetivos também, né, do próprio, não só do matrimônio, né, mas dos relacionamentos, mas da própria vivência em família, né, que tenham esses valores, né, que os pais possam contribuir, né, com o desenvolvimento do caráter dos filhos, porque os filhos no futuro contribuirão com também o desenvolvimento não só da sociedade, né, nos ambientes de trabalho, nos ambientes onde frequentam, mas também para uma nova família. Então, tudo isso faz parte, né, dessa construção do lar, e aí nós verificamos o quão complexo também né, e o quão desafiante para todos nós é construir um lar, né, porque já é desafiante muitas vezes ter uma casa, ter um teto, né, conseguir viver com um pouco de dignidade, quanto mais, né, ainda além desse fator material, que é um desafio para todos nós, mas ter esse outro lado, ter esse fator espiritual, ter um lugar onde você chega e fala, não, eu estou em paz, eu estou tranquilo, aqui é meu reduto, aqui né, é onde eu repouso em paz. Né? Muitas vezes tem pessoas que, né, não encontram, né, essa paz dentro de casa. Na verdade, encontram um verdadeiro inferno. Vários desafios de várias naturezas que vão minando essa paz dela ou esse momento que ela poderia ter, né? E é mais um desafio também para esses espíritos, né? Conseguirem conviver nesse cenário caótico, não só na sociedade, mas também, né, dentro da sua família, né, dentro ali da sua casa. Muitos estão vivendo essa situação difícil também. Amanda? Você trouxe vários pontos que eu fiquei pensando aqui, Hugo,
sobre essa questão da construção do lar. E pegando o gancho do seu discurso final aí, a gente tem muito privilégio, né? A gente que consegue ter uma casa, porque como você comentou, tem pessoas que não têm a possibilidade nem da casa. A gente vive num mundo em que existe muita desigualdade, existe muita pobreza extrema. Então, parece que existem níveis disso, né? Tem aqueles que têm a casa em situação difícil, mas têm o lar. Tem aqueles que não têm nem as paredes e ficam à deriva aí, que são os nossos companheiros que ficam em situação de rua, que aí a vida fica sendo vivida a cada dia a própria sorte, né? E pensando aqueles que têm um ambiente doméstico, as paredes, né, digamos assim, a gente vê bastante situações difíceis também. Todos nós, né, eu, você, a gente veio de origem muito humilde, a gente é pobre, né, e a gente vê, às vezes, aqui na região, por exemplo, na escola da minha filha, que é uma escola pública, tem colegas dela que não têm um aparelho celular, às vezes na casa toda não tem ninguém que tem uma internet, que tem um computador, e às vezes aqui na nossa casa, pensando na minha casa, né, eu tenho o meu marido tem o dele, a minha filha tem, então a gente vê o quanto que a gente tem privilégios, porque aquilo que parece simples para nós, uma coisa básica, para o outro ali do lado, é uma coisa mega diferente e muito luxuosa, porque não faz parte da rotina. O que é o básico para ele é ter um alimento na mesa. Então, nesse sentido, eu fico refletindo até no aspecto da gente ser mais grato mesmo com o que a gente tem. Porque a gente tem o hábito de olhar só para o que falta, né? E às vezes o que falta é luxo, é uma coisa a mais que você quer, uma coisa que, ai, mas eu estou planejando aqui, sei lá, essa viagem, essa troca de carro, essa troca de casa, a troca do aparelho telefônico, ai, vou comprar novas roupas, coisas que são supérfluas, mas que se por acaso a gente não tiver, a nossa vida não muda em nada. Permanece igual, não vão fazer falta. Enquanto tem outros irmãos que buscam dia a dia o básico do básico para sobreviver. Aí nós não estamos falando de nenhum tipo de luxo, é pura sobrevivência. Então, pensando no nosso lar, é responsabilidade de todos que estão nele criar uma atmosfera agradável, tentar manter a harmonia na convivência para que a gente consiga transformar essa casa. Quando o filho pequeno nasce, ele tem uma casa. E aí, conforme ele vai aprendendo ali, andar, falar, vendo os pais dialogando, interagindo entre si com ele vai captando essa noção. Opa, eu tenho um ambiente diferente, eu tenho um ambiente aqui que me acolhe, eu me sinto bem aqui. Ou não, é um ambiente que eu quero fugir, é um ambiente difícil, que me oprime. Então, a grande responsabilidade dos pais é transformar esse ambiente quando o filho nasce, se não tem filhos, no começo da relação. Então, vamos morar juntos? Como que a gente constrói esse lar aqui, essa casa, esse ambiente doméstico em um lar, em um porto seguro, como comentou a mensagem lá no início? A diferença é basicamente essa. A casa, ela serve para você dormir, se alimentar, tomar banho, ponto. No lar, a gente estabelece relações que são mais profundas. A gente gosta de estar ali com os nossos, de trocar. É um momento, como disse a mensagem lá no início, que a gente sente felicidade. Então, é um alívio depois de um dia cansativo saber que a gente vai retornar para o nosso lar, para as pessoas que lá estão, para o nosso ambiente, para as coisas do jeito que nós organizamos. Então, não é um fardo. É um alívio, é uma sensação de felicidade. E quando chega em casa, a gente se sente contente por, olha, mais um dia vencido, mais um dia de trabalho, estamos retornando aí ao nosso lar. Então, o conviver bem, o tentar ter um ambiente de equilíbrio, de paz, de aconchego, depende de todos nós, principalmente dos pais, que são os adultos, e na teoria deveriam ser os mais responsáveis e os mais conscientes no ambiente que eles querem proporcionar para os filhos. Por que a gente fala na teoria? Porque às vezes a teoria ela é diferente da prática para todos nós. Nós somos humanos. Então, às vezes, o pai sabe, a mãe sabe que não deve ter um ambiente, por exemplo, com brigas. E aí, na primeira oportunidade, quebra o pau na frente dos filhos.
Que tipo de sentimento que os filhos ficam numa situação assim? O pai e a mãe sabem que não deve falar palavrão, não deve xingar, nem se referir a ninguém com falta de educação, e aí na primeira oportunidade grita com o filho, xinga o filho, chama de qualquer jeito, bate no filho. Então olha o referencial que nós estamos deixando aí de reflexo para esses espíritos, porque essas crianças elas vão crescer. Elas vão virar adolescentes, que é uma fase mais confusa, vão virar adultos. Como que os nossos filhos vão se lembrar da gente quando eles estiverem nessa idade adulta? Acho que essa é uma grande pergunta que todo mundo tem que se fazer. Para quem tem filho, para quem não tem, tem intenção de ter, e para quem não tem, não quer ter, pensar num relacionamento mesmo. Que rastro que eu vou deixar para essa pessoa que convive aqui comigo? Que aí pode ser minha companheira, meu companheiro, meus irmãos, de repente eu moro com os meus pais, meus avós, meus colegas de faculdade, não importa com quem eu estou dividindo o ambiente, mas que rastro que eu deixo. E eu deixo esse rastro pautado nas minhas ações do dia a dia. Eu sou uma pessoa de fácil convivência ou eu sou aquela que ninguém aguenta? Porque é difícil, chego no ambiente e já torno o ambiente pesado. Eu não quero dividir tarefas, eu quero que todo mundo se vire, cada um faça o seu e faça o meu também, porque eu não farei. Eu não entendo essa lógica de regras, de que para conviver bem a gente precisa ter um equilíbrio em que todos sejam respeitados. Então tem a hora do dormir, tem a hora do acordar, tem os barulhos excessivos, tem a distribuição da rotina. Tudo isso faz parte da convivência. Olha que curioso, a gente aprende isso no trabalho também. E às vezes lá no trabalho a gente respeita. Por que a gente respeita? Porque existe um contrato de trabalho. Então, se dentro desse contrato eu começar a meter o louco e não vou cumprir regra nenhuma, vou sair gritando nos corredores, eu chego a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu brigo com todo mundo, eu não vou permanecer ali. A empresa ela vai entender que não faz sentido me ter ali no ambiente profissional. Então, eu sou desligado. Só que na nossa vida, no nosso dia a dia, nossa vida pessoal, a gente não pensa nesses desligamentos que podem ocorrer também. E quando que esse desligamento ocorre? Quando o outro, entre aspas, né, larga de mão. E aí, de tanto a mãe falar, o colega falar, o vizinho, o amigo falar, o irmão, deixou para lá. Por que ele deixou para lá? Ele deixou de me amar? Deixou de ter sentimento? Não. Mas ele entende que já houve um desgaste ali de tantos pedidos e pedidos de compreensão, pedidos de colaboração, que às vezes aí algumas frases são ditas assim, ó, vamos entregar para Deus, ou vamos deixar que a vida cuida, um dia a vida ensina, nesse aspecto. É porque a gente deixou de ser amado? Não, é porque simplesmente há limite para as coisas, e de tanto os familiares repetirem para eu tentar fazer a minha parte, colaborar, chega uma hora que cansa. E aí, por cansar, essa pessoa às vezes não quer se desgastar mais. Então, o lar ele deve ser o espaço seguro para que todos que façam parte dele consigam abrir o coração. Como o Hugo comentou, tirar as máscaras, trazer as dores. Às vezes, dependendo da complexidade das questões, a gente sabe que desabafar, eu estou desabafando com meu marido, com a minha filha, com meu irmão, com a minha mãe, não vai resolver a questão, eu vou continuar com aquele desafio ainda, mas isso traz um alívio para a gente. Às vezes, só em compartilhar, o nosso cérebro já oxigena de uma forma em que a gente, quem sabe no dia seguinte, tem alguma solução, tem alguma alternativa. E existem coisas que não têm solução óbvia. Às vezes a solução é o tempo, é a paciência, é pensar numa rota de fuga. Essas são as soluções. E aí cabe a cada um de nós ir trabalhando em cima delas, dentro da necessidade, dentro do momento de cada um. O lar, ele precisa ser esse espaço para a gente ter essa condição. Porque quando a gente não tem, aí é o que fala lá na mensagem. Se eu não abro esse espaço no meu lar, o mundo abre. E aí o meu lar ele não tem que ser imune à chuva, ao frio, ao vento também. Ele pode ser, mas não pode ser só isso. Porque aí existem outros males que estão no mundo. Aí o meu lar, de repente, não está imune a drogas, não está imune a traições, não está imune à corrupção, não está imune à irresponsabilidade de diversas ordens. E aí a gente tem um caos dentro da nossa casa, porque aí já não é mais um lar,
É um ambiente que as pessoas estão ali perdidas, cada vez mais perdidas, convivendo. Isso quando convivem, quando não vira quase uma situação de hotel, né? Em que um chega, boa noite, tchau, vai para o quarto, volta, come, pega, vai embora, e fica nesse ir e vir em que as pessoas não se encontram e não conversam. E aí eu pergunto para quem estiver nos acompanhando que possa, de repente, ter filhos ou ter a intenção de ter filhos, e até para o Hugo também, se estiver em uma dessas situações, a pergunta que eu faço é: se nós, enquanto pais, enquanto genitores, nós não tentarmos ser o mais próximo possível dos nossos filhos, que nós amamos tanto, que cuidamos com carinho, que sempre vamos desejar que tenham uma boa vida, uma vida equilibrada, saudável, feliz. Se nós não sermos essas pessoas, quem serão? Para quem que o seu filho vai desabafar? Se ele não puder desabafar com você. Para quem que ele vai contar as dores, os medos, os receios, as angústias? Aí, às vezes, o colega, que pode não ser tão colega assim, oferece alguma coisa. Essa coisa pode ser uma droga, lícita, ilícita, pode ser uma oportunidade de tomar uma atitude que não é legal. E aí o filho ele vai se deixar levar. Por quê? Ele não tinha ali uma base segura de afeto. Quando há essa base segura de afeto, nada no mundo consegue corromper. A gente sempre vai retomar para essa base. Então, olha a importância de tentar ter um ambiente saudável dentro de casa, para que os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles queiram sim sair, desbravar o mundo, não é errado, viajar, passear, curtir, mas eles, quando estiverem fazendo isso, não os esqueçam a base que eles têm. E aí a gente, enquanto pais, vai conseguir, de alguma forma, ter a mente um pouco mais tranquila de saber, a minha filha, em qualquer lugar que ela estiver, eu confio plenamente de que não vai haver nenhuma questão. Se oferecerem drogas, oferecerem atitudes erradas, caminhos errados, ela vai ter consciência. E se por acaso ela não tiver e der um mau passo, não foi por falta de apoio aqui no ambiente doméstico. Não foi por falta de orientação. Aí está sendo uma escolha dela. E não porque o pai e a mãe não proporcionou um ambiente com carinho, com amor, com diálogo, com escuta para ele se sentir acolhido. Então é importante a gente pensar sempre nisso. O lar, ele é um lugar em que a gente pode ser a gente mesmo. E a gente precisa de um local assim no mundo, para que as coisas do mundo não tomem conta da nossa mente. E, lógico, pensando nisso, também nos lembra automaticamente de que conviver não é fácil. Por isso que existem as regras no lar. Já pensou se a gente tem convivência, seja com marido, esposa, quem quer que seja, e a gente não tem regras? Quem lava a louça? Quem faz as coisas? Que horário que a gente dorme? Que horário que acorda? Como é que a gente limpa a casa? Quem tira o lixo? Esse tipo de coisa faz com que a vida funcional, ela flua. Porque senão chega uma hora em que a gente não consegue mais conviver. O lixo tomou conta, a desorganização tomou conta, o caos tomou conta. E não podemos esquecer que o reflexo do físico, ele vai para o espiritual. Se eu estou criando um ambiente em que a desordem toma conta, aqui no plano físico, como que está esse lar no plano mental, na parte espiritual? Que energias que circulam nele? Provavelmente não serão energias de coisas boas, porque o caos tomou conta. Se está caótico aqui, está caótico para os espíritos que observam esse lar também. E aí as companhias que nós teremos serão companhias da mesma forma, desorganizadas, desequilibradas, perdidas, porque a gente sabe que existe essa lei de sintonia. Então, os encarnados estão vibrando X, os desencarnados que se afinizarem vão ficar ali próximo, porque é uma energia que tem a ver comigo, se combina comigo, faz sentido que eu permaneça. Quanto mais a gente tentar trazer esse equilíbrio, mais a gente vai deixar o nosso lar blindado dessas energias que são mais negativas, como o Hugo comentou. Já tem as questões de bairros, às vezes, né? Bairro, vizinho, barulho, mas é importante a gente lembrar que essa blindagem, ela vem de nós. Não adianta eu viver no bairro mais tranquilo do mundo, ou no mais difícil do mundo, se eu não tentar construir na minha casa, ali nas minhas paredes domésticas, na minha sala, na minha cozinha, no meu banheiro, nos meus quartos, um ambiente de paz. Todo ao redor
Não vai importar se dentro de casa, com as pessoas que nós convivemos, a gente não tentar trazer isso no dia a dia. E isso tudo a gente constrói com conversa, com diálogo, com carinho, ouvindo o outro, dando os seus pontos também. Aí a gente vai se ajustando para que as regras daquela casa sejam as regras que deixem os moradores o mais confortáveis possível. Porque eu não preciso das regras do Hugo na minha casa. Eu preciso das minhas regras que funcionem aqui com as pessoas que moram comigo. E o Hugo também não precisa das minhas regras na casa dele. Ele precisa estabelecer lá no lar dele quais regras que funcionam, o que dá certo. Vamos tentar e assim a gente coloca em prática. Então, como o Hugo comentou, tudo que a gente carrega da nossa infância, da nossa vida inteira, é um reflexo que nos acompanha ao longo da vida adulta. Quanto mais lembranças boas a gente tiver desses momentos construídos lá na infância, na adolescência, mais isso será um conforto para a gente, uma força a mais para conseguir construir algo próximo, algo semelhante, quando a gente for construir o nosso ambiente doméstico também, com as pessoas ali que fazem parte. Então, o lar, ele é um refúgio, é uma fortaleza onde a gente reabastece as nossas energias para conseguir lidar com os desafios do mundo. Então, lá fora de casa, fora do meu lar, eu preciso me preocupar com o assalto, com o julgamento do outro, com as questões sociais, com essas regras que são impostas e às vezes não impostas na sociedade. Isso eu preciso estar atenta e preocupada para eu conseguir me organizar bem em sociedade. Dentro do meu lar, que é o meu porto seguro, em que eu preciso estar preocupada? Em respeitar a todos, em ter uma boa convivência, em todo mundo ali viver bem da melhor forma possível, porque os desafios, eles sempre vão existir. Então, quanto mais a gente tiver um lar estruturado, maior a chance da gente conseguir lidar com esses desafios sem se abalar tanto. Pensar em soluções, pensar em alternativas juntos, porque a gente não está aqui para decifrar nada sozinho, a gente vive em conjunto também. Então, o meu convite aí da noite de hoje é pensarmos nisso no decorrer da semana. Como que a gente constrói um lar no dia a dia com as pessoas que estão? E mais além, o que falta? Vamos pensar nisso. O que falta no meu lar? O que poderia melhorar no meu lar? Que parte de atitudes minhas, de repente do meu parceiro, da minha parceira, dos meus irmãos, enfim. O que a gente pode fazer para que essa convivência seja agradável? Para a gente não ser o problema na vida do outro e nem ter o outro também como um problema na nossa. Esse é o meu convite e eu passo a palavra para o Hugo para ele fazer as considerações dele e depois me devolver para a gente fazer o encerramento. Bom, eu acredito que como consideração final, é interessante nós pensarmos justamente nesse último ponto que a Amanda citou também, de o que oferecemos, né? Muitas vezes nós criamos um lar, né? Ou mudamos, né? Casamos com esperanças, né? Vendo um lado positivo do outro. Depois começamos a focar só no lado negativo. Então, tomar cuidado com isso, com as expectativas, não só com as expectativas, mas principalmente com as cobranças e com o que nós oferecemos. Muitas vezes os lares estão contaminados por pequenas picuinhas, por pequenas divergências, por displicências pequenas, desorganizações pequenas. Então, tudo isso vai minando o equilíbrio do lar e analisar também, né, como nós não citamos tanto no programa, mas a Amanda acabou falando um pouquinho sobre isso, nosso lar não é só nosso, ele é dos espíritos que nos acompanham também. Então, que dependendo do meu tipo de pensamento, do que eu assisto, do que eu falo, do que eu leio, né, do que eu ofereço às pessoas, daquilo que eu estou buscando para a minha vida e principalmente da forma que eu estou buscando, se eu estou buscando, né, passando por cima de todo mundo, pode saber que seu lar está cheio de espíritos que vão passar por cima de todo mundo e vão te estimular a fazer isso. Então você vai estar, né, com um ambiente extremamente negativo, né? E essa, digamos assim, energia da sua casa,
né, essa energia mental que você possui, que você compartilha com todos, também é sua responsabilidade. Então, pensarmos, né, o que nós estamos fazendo para proteger nosso lar também. Eu gosto muito de pensar nisso, que, né, como a Amanda bem citou aqui, né, na casa da Amanda são as regras da Amanda. Então, se eu for convidada aí na casa da Amanda, eu gostando ou não, eu vou seguir as regras da casa dela. Assim como se ela vir aqui, ela vai seguir as minhas. Porque nós temos que aprender a ter esse respeito e pensar o que eu estou explicitamente ou não explicitamente deixando entrar no meu lar. Não estou falando sobre pessoas, muitas vezes é sobre ideias, sobre músicas, sobre barulhos, sobre né, hábitos, sobre a própria questão da TV, que tipo de matéria, que tipo de filme, que tipo de série, o que eu estou consumindo, porque o que eu estiver consumindo é o que vai alimentar minha mente, o que vai alimentar o meu espírito. Então eu também tenho que tomar cuidado, fazer um certo filtro, né? Não quer dizer que a gente não vai ter um momento de brincar, de, né, talvez se assustar, mas dosar tudo para ter um equilíbrio, né? Porque senão a gente traz elementos para nossa casa que nos causam ansiedade, nos causam preocupação excessiva. Claro que a gente tem que ter uma certa preocupação, né? Mas também temos que ter o planejamento, a organização, dentro da nossa possibilidade de fazer um pé de meia ali, juntar uma graninha, tudo isso. Ou seja, nós temos que, né, sim, estar vigilante, mas também, né, não estar excessivamente preocupado. Né? Nós temos que ter a dose de equilíbrio. Então, muitas vezes nós estamos também trazendo esses medos, esses fantasmas, né, as próprias cobranças do trabalho para o nosso lar, saber dividir as coisas, tudo isso são elementos que ajudam a criarmos, né, qual é a rotina, qual é a natureza do nosso lar, da nossa vida. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque, né, mesmo que, né, que é o sonho de muitas pessoas, ganhei na Mega Sena, agora estou mudando para uma mansão. Você pode mudar para uma mansão. Às vezes, os fantasmas que você carrega estarão lá naqueles 10, 15, 20 quartos daquela mansão, porque estão em você, não estão na casa. Então, nós também temos que pensar sobre isso. Quais são os fantasmas, né? Quais são as dificuldades que eu carrego, e não importa quanto eu mude, elas estão dentro de mim, eu que tenho que trabalhar para superá-las, para vencê-las, né, para criar novas dinâmicas dentro da minha vida. Não importa, né, onde eu moro, não importa nos meus vizinhos, não importa as circunstâncias que eu estou, né, mas é muito a minha visão de mundo, né, como eu costumo falar aqui, vocês vão ver em outros vídeos, né, qual é a lente que eu estou usando? É uma lente amarela, vermelha, é essa cor principal que vai ditar o tom da minha vida. Se for uma cor cinza, uma cor negra, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque eu estou colocando algo pesado na minha existência. E não importa para onde eu vá, o que aconteça comigo, vai sempre ter aquela carga negativa. Isso quer dizer também que, né, eu vou me iludir com um pensamento positivo e realista? Também não. Mas eu vou ter esperança, vou fazer o melhor e vou acreditar que o melhor vai acontecer. Mas também vou me preparar caso não aconteça. Isso é ser o quê? Equilibrado, né? Não só emocional, não só racional, né? Ter um bom senso aí, desenvolver a maturidade. Então é importante nós pensarmos esses elementos para o nosso lar, para o nosso convívio, para a nossa vida, né? Senão, nós às vezes esperamos mudanças grandes, mas talvez se tivesse mudanças pequenas, já teria um resultado muito bom, né? E ser grato, como a Amanda bem disse, né? Pelo lugar que estamos, pela situação que estamos, se for possível, vamos melhorar. Mas se não for, ou, né, dentro desse trabalho para melhorar, vamos curtir o caminho também, né? Muitas vezes a gente olha para a grama do outro, que parece mais verde, né? E ainda que seja, não importa, é a do outro. Eu vou melhorar a minha grama, eu vou melhorar o meu caminho, né? Então nós temos que sempre pensar nessa possibilidade também, né, de aplicarmos a nossa energia, né, os assuntos, os papos, as conversas, os momentos familiares para criar as memórias positivas, as lembranças, criar, porque, né, a felicidade, eu não tenho que pensar em quando eu vou ser feliz, eu tenho que ser feliz agora, tenho que estar satisfeito agora,
né? Eu tenho que buscar materializar no presente cada vez mais esses sentimentos positivos, né? E se não for possível ir trabalhando, vai ter dia que vai estar meio desanimado, meio cabisbaixo, faz parte da natureza humana, mas não a vida inteira, né? Então nós temos que pensar sobre isso para realmente construir esse lar, né, na nossa existência, né, e ter uma vida boa, independente da classe social, da condição, de nada disso, né? Tivemos uma vida boa, tivemos um convívio bom, tivemos boas lembranças, porque é isso que levaremos para o plano espiritual e deixamos algum exemplo, algum legado que não é material, não é herança, é o caráter, é os exemplos, os sacrifícios, as renúncias, né, a disciplina, né, o esforço, é isso que vai ficar como exemplo para os filhos ou para os amigos, para as pessoas que, de alguma forma, observarem a sua existência, tanto nesse plano material, quanto no plano espiritual também, porque nós estamos sempre sendo vigiados e observados pelos espíritos que nos acompanham também. Então, assim, eu vou deixando essa reflexão final a todos, né? Agradeço a todos que nos acompanharam, aqueles que vão nos assistir, que busquem refletir sobre quais são as atitudes ao longo do lar, o que pode ser melhorado, que talvez a gente tenha que, né, ter um pouquinho mais de paciência, ficar um pouquinho mais quieto, ou talvez falar de uma maneira mais mansa no nosso lar, né, para ir transformando, né, realmente em um ambiente fraterno, um ambiente acolhedor e equilibrado. Então, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Eu vou passando a palavra para a Amanda, para que ela faça o encerramento, né, das reflexões da noite de hoje. Então, vamos assim agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, agradecendo todos que nos acompanharam na noite de hoje, quem vai nos acompanhar depois, em outro momento, através do YouTube, e vamos convidando a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser pode permanecer de olhos abertos. Vamos assim, agradecendo a Deus por mais esse momento, deixando sair dos nossos corações o mais profundo sentimento, lembrando que esse sentimento ele se espalha por todo o contorno geográfico. É uma luz multicolorida que envolve todo o nosso planeta, todos os países, vibrando muitas energias positivas para que tenhamos diálogo, boas decisões, paciência, calma no entendimento das necessidades do outro. Vamos vibrando intensamente luzes multicoloridas por toda a fauna, por toda a flora, para que tenhamos abundância nesse contato com a natureza de um modo geral, que façamos a nossa parte, para que tudo prospere aos nossos olhos, para que esse outro reino, esses outros reinos criados por Deus, também sejam protegidos e zelados pelo homem. Vamos vibrando intensamente luzes multicoloridas pelas nossas crianças, para que consigam crescer, se desenvolver da melhor forma dentro dos seus ambientes domésticos, dos seus lares, tendo o apoio, o respeito, o acompanhamento necessário. Vamos vibrando intensamente para os nossos idosos, que nessa fase da vida sejam acolhidos, respeitados e consigam entender esse momento também, um novo momento da etapa da vida, que permite com que sejam menos inquisidores das coisas, menos exigentes consigo mesmo e aproveitem mais os momentos, as trocas, as relações. Vamos vibrando intensamente para que tenhamos saúde em todos os aspectos da palavra e que os amigos espirituais possam, com muito amor e carinho, visitar a cada irmão necessitado, seja da parte física ou espiritual, restabelecendo suas forças, amparando dentro do que for necessário. Vamos vibrando intensamente pelo nosso estado, pela nossa rua, pelos nossos vizinhos, para que tenhamos uma convivência muito pacífica com as pessoas que compartilham o mesmo bairro, o mesmo estado que nós. Vamos pedindo licença para vibrar pelo nosso lar, que os mensageiros celestes possam visitar os nossos lares de acordo com o nosso merecimento e necessidade, reestabelecendo as energias, deixando muitas energias de alegria, de paz, de diálogo,
para que todos possam se beneficiar ao longo da semana. E vamos pedindo licença para vibrar por nós, necessitados que somos, que tenhamos força, que estejamos reabastecidos de conhecimento, de esperança, para prosseguirmos a caminhada. E assim, vamos deixando muitas luzes em aberto para que a espiritualidade leve, onde se fizer mais necessário, remarcando o compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana a todos, com muita paz, muitas coisas boas, muitas reflexões e até a próxima oportunidade. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.